Gente boa de Deus, nós estamos de volta no finzinho desse Papo de Graça de hoje. Eu prometi no início do programa que eu diria uma palavra sobre essa notícia da Folha de São Paulo, no dia de ontem, condenado a 4 anos de prisão. E aí, tanto aqui no chat, tem muita gente perguntando, como nas redes sociais, e tem gente que liga para parentes meus, o Chico está lá que não aguenta mais de responder a essas perguntas. Eu vou responder o que é possível, porque o meu advogado me disse para eu não me antecipar demais em coisa nenhuma, mas eu vou dizer a vocês com a consciência mais tranquila o que é absolutamente possível. Número 1, essa sentença que saiu da parte dessa juíza não tem nenhum fundamento na realidade do processo, dos ritos processuais, do que está estabelecido. A começar do fato de que esta ação foi movida contra mim em 1998 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Aí por volta do ano 2005, 2006, ele determinou que o secretário da Presidência da República, Eduardo Jorge, à época, fosse depor, representando-o, em cujo depoimento ele me isentou de tudo. Agora, no mês de agosto passado, ou setembro, por aí, portanto, há 3, 4 meses atrás, o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso foi chamado pelo meu advogado a fazer um depoimento dele, e ele compareceu. E o meu advogado estava lá. Não tinha nenhuma queixa de mim. E o imbróglio que a partir da mídia se criou. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é que o próprio Lula, que foi a pessoa que ouviu não de mim essa história, uma história que eu já sabia há quase um ano e não tinha conversado com absolutamente ninguém porque não me interessava, mas ouviu da pessoa que me contara a mesma história no meu escritório, quando eu tinha ido ao banheiro e voltei do banheiro com o Lula andando aflito na minha sala, dizendo: poxa, você é meu amigo ou não é meu amigo, depois de 9 anos de algo que nós chamávamos de amizade entre nós. Sabendo disso tudo, não me contou isso, e eu disse: bom, eu não tenho nada a ver com isso. Não sabia nem que o Paulo Sérgio Rosa, que é a pessoa, iria contar isso a você, não o tinha convidado para estar aqui, ele veio, me surpreendeu com a presença dele, e se foi ele que lhe contou, resolve isso com ele. A história tomou daí em diante as proporções que tomou, de gente ligada ao PT e vindo atrás de mim, querendo que eu fosse atrás, e eu dizendo para me deixarem em paz, porque eu não queria me envolver. Enfim, é uma longa história. E eu não tenho tempo aqui a sair mencionando pessoas nem nomes. Lá no meu site há um link no qual você acha essa história contada com o nome de a amarga história de um dossiê. Se você escrever a palavra amarga ou dossiê, você vai achar essa narrativa. E se em pesquisa fina do site você escrever a palavra dossiê, você vai encontrar inúmeras menções do ocorrido lá dentro do meu site. Menções feitas em 2001, 2002, 2003, 2004. Eu parei de falar nisso provavelmente aí por volta de 2005. Pois bem, o Lula também foi depor há pouco tempo atrás, em cujo depoimento, que eu tenho guardado dentro do meu computador, tanto do Fernando Henrique quanto dele, ele me isentou de toda e qualquer responsabilidade, assim como uma quantidade enorme de outros depoentes, de modo que a decisão que essa senhora tomou, ela tomou pelo arbítrio dela, na instância que lhe diz respeito, e com os ânimos que só Deus sabe quais sejam tais ânimos no coração dela. Eu não estou aqui para perscrutar
o coração de ninguém. Sei apenas que, com base nos fatos processuais e históricos, ela tomou uma decisão que todos os juristas e até a mídia acharam de uma improcedência, de uma exacerbação persecutória extraordinária. Ponto. Segunda coisa que eu quero dizer é que meu coração está absolutamente em paz. Em paz. Eu não irei a cadeia nenhuma. E mesmo que eu fosse, podem ter certeza, isso já é algo de um volume de injustiça. Já seria uma perversidade tão grande que isso trabalharia em meu favor. Seria uma coroa de glória. Me faria levantar os olhos para os céus e dizer: bendito sejas tu, porque eu estou vivendo a realidade de uma perseguição que acompanhou a vida daqueles que em outros tempos andaram no espírito da verdade do Evangelho. Eu não sei quais foram as motivações dessa senhora. Agora, eu sei o seguinte, que nós não estamos sozinhos neste mundo. Que existem ações malévolas na mente humana induzindo pessoas a determinadas atitudes, a determinadas decisões, a determinadas exacerbações. Eu só sei o seguinte, no fim, tudo isso vai contribuir para o meu bem porque eu amo a Deus. O conjunto dessas coisas só vai fazer o Espírito da glória e de Deus crescer e aumentar na minha vida e na minha existência. A terceira coisa que eu quero dizer a você é que eu particularmente não fui intimado de nada. O meu advogado aqui e a representante dele em São Paulo já tomaram todas as medidas antecipadas, pedindo que isso vá imediatamente para uma instância superior em São Paulo, onde ele tem certeza que o bom senso do direito, da justiça e da processualística ali organizada vai fazer isso cair. Mas se porventura, por um surto qualquer, lá também a mesma decisão viesse a ser confirmada, o que em geral não é, isso viria aqui para Brasília, para o Supremo Tribunal Federal, aonde a iluminação jurídica das consciências, a independência dos magistrados é infinitamente maior e a responsabilidade das decisões pelas implicações delas do ponto de vista do fazimento e da construção de jurisprudências se torna algo a ser examinado com muito mais cautela, fará inevitavelmente, do ponto de vista humano, eu estou falando, com que essa decisão, se não cair logo agora nessa próxima instância, caia na terceira. Se por uma aberração total também no Supremo Tribunal Federal não caísse, certamente ela cairia no Supremo Tribunal de Justiça. E se por uma aberração absoluta não caísse no Tribunal de Justiça e insistissem por um arbítrio alienígena, absolutamente incompreensível, nessa tese totalmente tresloucada, o que me cumpriria não era ir para nenhuma prisão, seria continuar fazendo o que eu faço voluntariamente. Sabe o que é? Serviço comunitário. Seria trabalhar para o meu próximo, que é o que eu faço, não como pena, mas como alegria do meu coração. Eu estou terminando já com essa brincadeira, apenas porque de todo o coração a minha convicção é de que a justiça brasileira não é a justiça iraniana. Nós não estamos debaixo de um regime de ayatolás. Eu cheguei até a averiguar o perfil da pessoa que fez essa decisão e essa sentença, para ver se ela tinha algum ânimo religioso exacerbado. Não tem. O ânimo que se verificou nela é de uma outra natureza que não vale a pena por mim aqui revelar. No entanto, eu creio no bom senso, nos fatos e humanamente falando. Eu não estou aqui fazendo nenhuma leitura espiritualizante de nada. Eu estou olhando no horizonte humano.
sabendo que quem me banca é o Senhor, quem advoga a minha causa é o Senhor, quem me justifica é o Senhor, e que caia eu nas mãos do Senhor e nunca nas mãos dos homens. Olhando, todavia, apenas para a lógica jurídica e do direito, é impossível que a decisão dessa senhora de uma exacerbação extraordinária, quando não leva em consideração nem o depoimento do queixoso, que chegou a dizer no depoimento dele que eu tenho ali, eu, por mim, não teria nem aberto esse processo lá no início. Foi o pedido de um amigo político de São Paulo que achou que se prejudicaria nas eleições, porque o nome dele também era citado, que me fez abrir, porque eu mesmo jamais me senti caluniado. E a pessoa que estava em foco na mídia, por eleição da mídia, porque tinha um bando de bandidos em volta, estão todos eles por aí, que foram os que mandaram posteriormente fazer dossiês, criar dossiês, inventar dossiês, divulgar dossiês, estão por aí. Agora eu era o desprotegido politicamente da história e era a figura, à época, mais alienígena possível para carregar aquele tipo de karma, o que para a mídia era um prato cheio em 98. Eu que vinha de glórias acumuladas, de repente virar o vilão nacional que pretendia derrubar o presidente da República da sua posição através de uma calúnia. Então foi sopa no mel para aqueles que se alimentavam de malevolência. Eu, todavia, já disse lá no site, como já disse aqui, que eu reconheço quais foram os meus erros no processo. O primeiro deles foi não ter sido assim veementemente contundente com todos aqueles que, sendo políticos à época, eram meus amigos e que ficaram em cima de mim e eu apenas dizendo a eles, por favor, me deixem em paz. Se fosse hoje, meus amigos, e se tivesse sido não em 98, mas em qualquer outro ano anterior, eu teria cortado com facão aquele cordão umbilical. 98 eu não estou me justificando, mas eu sei como eu estava, num estado de fragilização enorme, por muitas razões, e eu não tive a veemência do corte radical que em outros anos eu teria, que hoje nem perto de mim chegaria a tal coisa. Esse foi o meu pecado naquela história. O mais é tentativa diabólica de exacerbar, de inventar, de acumular o que não aconteceu. E eu digo para você o seguinte, agora falando como um homem do Espírito, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora falando como um homem do Espírito e testemunhando em mim o Espírito Santo, eu lhe digo, com toda a paz no coração, evocando o testemunho da minha mulher, dos meus filhos, dos amigos que estão aqui, do meu sobrinho Daniel, que nem sabia disso, ficou sabendo hoje de manhã, e ele ficou com aquele susto, como quem diz, como é que você está nessa tranquilidade toda sem falar nem no assunto? É porque, de fato, ainda que um exército se acampasse contra mim, não se atemorizaria o meu coração. O Senhor é o meu refúgio, meus irmãos. Isso não é brincadeira, não é poesia. Eu não estou aqui fazendo esse programa e não vivi a vida inteira de poesias. Eu estou falando do que eu creio. Eu creio, por isso eu falo. E o que eu estou falando tem a ver com as entranhas do meu ser. Meu descanso está em Deus. Eu sou justificado por Deus. Ele é o meu escudo, Ele é o meu baluarte, Ele é que está diante de mim. Eu quero andar todo dia com uma boa consciência diante dEle. E aí a promessa dEle é um cumprimento absoluto na minha vida. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Hoje disseste, como diz o Salmo 91, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa. Você sabe disso, porque aos seus anjos
Deus dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para tu não tropeçares em alguma pedra. E tu pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés ao leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, diz o Senhor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade. Ele mostrarei a minha salvação. Afinal, se o Senhor é o meu pastor para todas as horas e para todas as circunstâncias. É meu pastor, inclusive também, para na presença de adversários ungir a minha cabeça com óleo e me oferecer um cálice transbordante de graça. É meu pastor para que com ele eu atravesse no vale da sombra da morte. Agora, sem exageros, porque este não é o vale da sombra da morte. Ai, meus amigos, se vocês soubessem que vales pesados e escuros eu já atravessei. Esse é um vale tranquilo, eu não chamaria de vale de lágrimas, eu durmo bem, não muda nada, estou comendo bem, estou em paz, estou tranquilo, estou certo da sentença pronunciada pelo Senhor, e não por homem nenhum. De modo que quem me ama, não se preocupe, e quem não me ama e que torce contra mim, não se regozije, porque o Senhor olha para aqueles que se regozijam do próximo num dia de suposta calamidade. Vocês já me viram aqui, os que me acompanham há anos aqui no Papo de Graça, como já houve notícias aqui de ocorrências de pessoas às quais eu critico com certa regularidade. E vocês viram que quando essas ocorrências chegaram, ninguém encontrou em mim regozijo nem alegria, ao contrário, tristeza e oração, pedindo a Deus que sobre a vida deles manifestasse toda a graça e toda a piedade. Eu, em nome do Senhor, sigo o meu caminho, tranquilo, pacificado e certo de que aquele que advoga a minha causa fará o bem que ele desejar para a minha vida nisto tudo. De modo que eu não temia, eu não temo e eu não temerei mal nenhum. Está certo, gente boa de Deus? Isso eu estou dizendo, se você quiser pode youtubar, pode facebookar, pode dizer, sou eu que estou falando, não é fofoca de ninguém. Procede com consciência e com fé da minha boca. Não há espaço para terceiros nessa história, muito menos para Satanás nessas fofocas. Gente boa, nós vamos ficando por aqui. Eu quero dar o meu bom dia e agradecer imensamente ao meu querido amigo Flávio. Eu que agradeço pela experiência de andar contigo nos bons e maus momentos, que não são maus, como você disse, mas para todos nós aqui é sempre motivo de alegria. Eu também, eu fiquei sabendo só hoje de manhã dessa história, mas eu nem comentei nada contigo, porque eu sei que a tranquilidade que você anda com isso, e eu sei o testemunho